Oi pessoal, aqui é o professor Everton Leandro de França Ferreira e aqui é a nossa aula de Química Orgânica. Lembra que na aula anterior, na aula 2, a gente falou sobre hidrocarbonetos, no que diz respeito aos alcanos e os cicloalcanos. Pois bem, nessa nossa terceira aula, que eu estou chamando aqui de aula 2.1, a gente ainda vai continuar falando sobre hidrocarbonetos, só que agora a gente vai falar um pouquinho mais a respeito da nomenclatura. Pois bem, lembra que na aula anterior a gente falou sobre os alcanos e apresentei para vocês também os alcenos e os alcinos. Mas não esqueçam, esses dois últimos aqui ainda vão ser melhor trabalhados. O que diferencia essas três classes aqui de hidrocarbonetos são as ligações. Tá? Lembra que no alcano, até agora a gente tem compostos que são saturados de carbono e hidrogênio. Eles só vão apresentar ligações simples na cadeia. No entanto, quando a gente fala em alceno, a gente tem a presença de uma ligação dupla. E quando a gente fala de alcino, a gente tem uma ligação tripla. Pessoal, quando a gente tem essas diferenciações, através tanto de ligações ou da presença de outros grupos, como por exemplo um oxigênio, um halogênio, que seja, a gente fala que a gente está adicionando um grupo funcional na cadeia. Porque grupo funcional, olha para o termo, seria mais ou menos assim, um grupo que confere uma função, tá? Então, se a gente olhar para cá, o nosso alceno teria como grupo funcional uma ligação dupla, enquanto o alcino seria uma ligação tripla. Tá, professor, mas eu ainda não entendi. O que seria um grupo funcional? Bem, um grupo funcional, tá aqui a nossa definição. Ele é o átomo ou o grupo que em uma molécula é o principal responsável pela reação a que é submetido o composto sob um conjunto predefinido de condições. Pessoal, quando a gente tem um grupo funcional, ele vai nos trazer propriedades diferentes para a molécula. Então, é elas que vai dizer para a gente que tipo de reação vai acontecer, qual é o tipo de propriedade química, qual é a propriedade física que eu posso esperar para aquela molécula. Então, quando a gente está falando de hidrocarbonetos até agora, a gente tem só carbonos e hidrogênios na molécula. Que molécula é essa? Essa daqui que só tem 2 carbonos e 6 hidrogênios. Ela é o etano. Se eu retiro, por exemplo, um hidrogênio daqui e coloco um oxigênio, eu passo a ter um álcool, tá? Que é essa funçãozinha que está sendo representada aqui. Como é que é o nome dela? Ele é um etanol, tá? Gente, a gente vai aprender durante a nossa disciplina como dar nomenclatura para essas diversas classes, tá? Quando for mudando o grupo funcional, vai entrando outras funções, a gente vai aprendendo como dar nomenclatura para eles. Eu só quero que vocês se atentem agora a essa definição, para mostrar para vocês que quando eu altero, né, retiro, por exemplo, um hidrogênio de um etano e coloco esse grupo que a gente chama de hidroxila na cadeia, eu altero a função dele. O etanol ele tem propriedades totalmente diferentes do etano. O etano é insolúvel em água e o etanol é solúvel. O ponto de fusão deles vai ser diferente, o ponto de ebulição também. Então, o grupo funcional é isso. Ele vai conferir propriedades novas à minha molécula, tá? Então, quando eu adiciono, em vez de uma hidroxila, eu adiciono um halogênio, eu mudo a função da minha cadeia. Então, aqui agora eu passo a ter um haleto de alquila. Se eu coloco, por exemplo, o oxigênio entre 2 grupos alquíleos diferentes, eu passo a ter um éter. E se eu ciclizo esse éter, eu passo a ter um epóxido. Tá? Ao invés do oxigênio, se eu coloco um enxofre, eu tenho um sulfeto. Em substituição, ao invés da hidroxila, eu colocar um grupamento, passo a ter uma amina. Se eu coloco, ao invés do NH2, um nitrogênio realizando uma ligação tripla com o carbono, eu passo a ter uma nitrila. Se eu adiciono um grupo nitro, eu passo a ter um nitroalcano. Se eu coloco um grupo enxofre aqui, em substituição do oxigênio, eu tenho um grupo tiol. Pessoal, então vocês estão vendo que dependendo de que a gente vai adicionar, qual grupamento a gente vai alterar na nossa cadeia, a gente passa a ter diversas funções, tá? Mas não são só essas não, a gente tem outras, como por exemplo, a gente pode ter grupamentos das quais a gente adiciona isso aqui que a gente chama de carbonila, que é quando eu tenho essa funçãozinha aqui, ó, o carbono, fazendo uma ligação dupla, tá? O que diferencia esses grupamentos aqui do aldeído, da acetona, das carbonilas, é o que vai estar ligado ao carbono. Observem que nos 2 grupos a gente tem grupos alquilo ligado, mas o que vai diferenciar é que o aldeído ele vai ter um hidrogênio ligado diretamente à carbonila. o que a acetona já não vai ter. A acetona vai estar entre dois grupos alquílicos.
E aí, nessa outra função, que a gente chama de ácido carboxilo, a gente tem uma carboxila. Então, diferente desses dois que a gente chama de carbonila, deixa eu escrever aqui. A gente tem agora a função que a gente chama de carboxila, tá? Isso aqui é a carboxila. E além dessas, a gente ainda tem os derivados do ácido carboxílico, que são eles, quando a gente substitui aqui, ó, nesse grupamento aqui da hidroxila, por exemplo, adicionando aqui, esse X ele representa o quê? Os meus halogênios. Eu poderia ter um cloro, um bromo ou um iodo, por exemplo. Onde eu passo a ter agora um haleto de acila, ou posso ter a formação de um anidrido de ácido, no caso, né? Ó, aqui seria aquela função da carboxila, e adicionando agora esse novo grupo aqui, carbonila ligado a ele, posso ter a função éster, posso ter também a função amida. Pessoal, são muitas funções, são muitos termos, muitos nomes para aprender. Eu não espero que vocês, olhando agora de cara, vocês já decorem tudo isso, porque nem é a função da disciplina. Eu espero que vocês entendam o que seria a definição de grupos funcionais e que vocês, a partir de agora, já estejam com a mente aberta para o que vai chegar para vocês. Porque todas essas informações, agora a gente vai começar a trabalhar durante o nosso curso. Eu trago aqui algumas regras de nomenclatura. Eu quero que vocês agora passem a observar os detalhes que vão ser adicionados a cada uma das moléculas que a gente vai estar trabalhando quando a gente for dar um nome para elas, tá? Então, nesse momento eu espero que vocês acertem na mosca quando vocês olharem para as moléculas. Então, na nossa primeira regra geral de nomenclatura, eu trouxe para vocês a posição dos localizadores. O que seria um localizador? O localizador ele pode ser representado por um número ou uma letra. Os localizadores eles estão situados imediatamente antes da parte do nome com que eles se relacionam. Tá? O que isso significa? Olhe para cá para esse primeiro exemplo. A gente tem aqui um alceno, né? Ó, esse aqui seria o nosso primeiro carbono. Que o 2, 3, 4, 5, 6. Eu já sei que essa minha cadeia tem 6 carbonos. Então, por natureza, eu sei que ele é um X. Como ele tem 6 carbonos e apresenta uma ligação dupla, eu vou chamar isso de hexeno, tá? Lembrem que hexano é quando ele só tem ligações simples. Se eu tenho uma ligação dupla, eu vou chamar ele de hexeno. Só que olhando para essa cadeia, a ligação dupla ela poderia estar nessa posição, nessa e nessa aqui. Então, necessariamente, se eu não estivesse vendo a minha molécula e se eu olhar só o nome, eu preciso identificar a posição da minha ligação dupla. Então, o número 2 aqui, ele é um localizador. Por quê? Porque ele diz para mim onde que eu vou encontrar a ligação dupla na cadeia. Por quê, professor? Tá, gente, se eu coloco que ele é um X e coloco aqui 3 eno, a cadeia tem que ser totalmente diferente dessa. Por quê, professor? Porque, ó, vamos tentar desenhar aqui e localizar essa ligação dupla. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 é a posição agora que eu estou falando que está a minha ligação dupla. Então, eu teria que colocar a ligação dupla aqui, o que diferencia dessa cadeia, tá? Então, os localizadores, eles antecedem na nomenclatura aquilo que eles querem nos dizer, né? O nome na qual ele está se relacionando. Então, a posição 3 me indicou onde estava a ligação dupla. Então, se a gente olhar agora para esse outro exemplo aqui, vamos pensar no seguinte. Lembra quando a gente tem um hidrocarboneto, né? Por exemplo, com os 6 lá carbonos que a gente acabou de mostrar. Então, lá ele tem a presença de uma ligação dupla, que é um alceno. Mas eu estou mostrando aqui um alcano. Quando eu ciclizo isso aqui, e ele se torna esse ciclo aqui de 6, lembra que a nomenclatura desse para esse só vai alterar em que sentido? Aqui é o quê? É um hexano. Agora, como que eu dou um nome para esse outro? A nomenclatura vai ser o quê? Ciclo, porque ele ciclizou. E continua o mesmo nome do hidrocarboneto de cadeia normal, hexano. Do mesmo jeito, vai ser essa aqui. Observa que a gente tem um ciclo,
Só que agora a gente tem a presença da ligação dupla. Tá aqui, tá? Então, ele é um ciclo hexeno. Então, para começar, a gente começa a nomenclatura utilizando o nome ciclo, certo? Hex, porque tem 6. Só que agora ele tem a adição de outras coisas na cadeia. Então, adicionou aqui a hidroxila. Olhando para cá, a gente vai dar a nomenclatura, a gente coloca o número 1 para o grupo funcional. Então, o grupo funcional aqui de maior prioridade vai ser a hidroxila. Então, 1, 2, para a presença da ligação dupla, porque a ligação dupla tem que receber uma menor numeração. 3, 4, 5, 6. Pessoal, não entre em desespero. Muitas dessas regras ainda vão ser trabalhadas. Quando a gente for lá para os alcenos, estiver trabalhando com alcenos, a gente vai repetir algumas regras de nomenclatura, tá? Então, olhando para cá, a ligação dupla está na posição 2. Então, coloco aqui 2 em, que é onde está a ligação dupla. Só que agora a gente tem a função álcool. Então, eu indico a posição 1, ol, tá? Então, agora a gente tem a nomenclatura para essa cadeia. Então, olhando para esses nomes, a gente observa que a gente tem o localizador aqui, que indica a posição da dupla, e o outro aqui, indicando a função alcoólica, certo? Olhando agora para essa outra cadeia, observa que os localizadores aqui, eles possuem letras, ao invés de números, tá? Então, e eles também indicam a posição de grupos. A gente tem aqui o grupo acetil e o grupo metil. Eu já sei que eu tenho um acetil ligado a um oxigênio e um metil ligado ao nitrogênio. E aqui é o nome da cadeia, que é a hidroxilamina. Hidroxilamina nada mais é do que isso aqui. Ó, eu tenho a função amina ligada à função hidrox, tá? Só que eu já sei que na amina eu vou ter que ter um grupo metil ligado a ela, e na hidroxila eu tenho que ter um grupo acetil, tá? Que é isso aqui, tá? Vou riscar aqui, que é para indicar que não tem um carbono aqui não. O carbono é só esse e esse aqui, que esse aqui é o CH3, tá? Então eu tenho que ter esse grupo ligado aqui e uma metila ligada aqui, que é o que está acontecendo. Ó, ao invés de eu ter 2 hidrogênios, eu tenho agora, isso aqui é uma metila, gente, tá? Tá riscadinho assim. E aqui é como se eu tivesse um CH3. Do mesmo jeito aqui. Tá? Quem tiver com dúvida, volta para a aula anterior. Que eu falei que essas representaçõezinhas aqui, elas nos indicavam que isso aqui são carbonos e que os hidrogênios eles não são representados. Então, eu já tenho que olhar para esse pontinho aqui, para esse canto aqui e saber que é um CH3. Aqui é um CH2. Tá? Então, olhando para cá, esse aqui é o grupo acetil. Então, eu tenho um O-acetil. Esse aqui é o acetil, ó, ligado ao oxigênio, N-metil, um grupo metil ligado ao nitrogênio, e hidroxilamina. Outra regra da nomenclatura é a pontuação. A pontuação na nomenclatura química ela é muito importante, sobretudo para evitar as ambiguidades. Nesse exemplo aqui, a gente tem as vírgulas, que as vírgulas elas são usadas para separar localizadores, que se referem à mesma parte de um nome. Então, olhando esse primeiro exemplo, eu vou numerar aqui a cadeia do hidrocarboneto. Gente, por favor, não cometam esse erro de vocês olharem para a molécula, porque isso eu já vi bastante acontecer na hora que eu estou corrigindo as provas. É de olhar para essa representação e achar que aqui é um carbono. Gente, isso aqui não é carbono. Isso aqui representa uma ligação. Isso quer dizer que esse carbono aqui está ligado a esse cloro. Igualmente, esse carbono aqui está ligado a esse cloro aqui, viu? Aqui não tem carbono, não. Tá? Aqui tem carbono e aqui tem carbono. Então, aqui seria o 1, 2. Tá, eu vou tentar fazer a representação aqui só para mostrar para vocês. Isso seria isso aqui. É o cloro ligado ao carbono. Esse carbono aqui está ligado a um hidrogênio, a outro hidrogênio. Esse próximo carbono aqui está ligado também a 2 hidrogênios e um cloro. Tá? Então, nessas posições 1 e 2, a gente vai possuir cloro. Então, eu tenho que identificar elas. Então, tá aqui. Coloquei 1,2 de cloro, que é aquele prefixo multiplicador para dizer que eu tenho 2 cloros ligados à minha cadeia. Isso aqui tá errado, que não tem esse M, tá? É etano, que são 2 carbonos, tá?
Então, ó, sempre que eu tenho 2 carbonos, é etano. Indica as posições 1 e 2. Tá, professor? Vou dar outro exemplo, para tentar facilitar para vocês. Vamos fazer uma cadeia um pouquinho maior. Essa cadeia tem... Tá, eu vou primeiro colocar aqui. Vou botar o bromo aqui e outro bromo aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5... Ai, cadê? Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo, tem 6. Então, a gente sabe que nas posições 2, então a gente tem que identificar. Observa, gente, que o bromo tá aqui e tá aqui. Então, como ele está se repetindo, eu tenho que identificar sempre os localizadores deles, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu adicionasse um cloro aqui, eu não posso colocar, por exemplo, tá, eu coloquei o cloro aqui. Eu não posso indicar 2, 4 e colocar o 5 do cloro. Não, eu identifico primeiro as posições de um grupo para depois identificar do outro. Então, teria que ser 2,4 de bromo. Depois eu colocaria 5 cloro e o nome da cadeia, tá? O hífenzinho hexano, tá? Tá meio feio aqui, mas é porque é assim mesmo. Olha aqui para esse nosso outro exemplo. Vamos tentar identificar. Claro que vocês não vão olhar para cá e vão se assustar e não vão conseguir dar um nome de cara. Eu imagino que não, porque a gente ainda não viu essas moléculas. Mas, ó, eu vou antecipar para vocês que isso aqui, quando a gente tem isso aqui, a gente fala que é um furano, tá? Acabei de mostrar para vocês que a gente também tem uma função que a gente chama de amida, que é quando eu tenho a carbonila ligado a nitrogêniozinho assim, né? Aí ele tem os substituintes dele. Aqui eu tenho o furano ligado a uma amida. Então, a gente chama ele de furamida, tá? Isso aqui a gente chama de furano. Furano, tá? Então, ele chama de furamida. Nessa furamida, eu estou dizendo que no nitrogênio eu tenho um grupo etil, ó. Eu sei que é etil porque aqui é 1, ó. 1, 2. 1, 2. Tem 2 carbonos em cada lado. Então, esses grupos aqui são os grupos etila, né? Então, eu sei que eu tenho um grupo etil ligado aqui e o outro aqui. Então, as posições dele, mesmo que eles estejam ligados ao mesmo carbono, ao mesmo átomo, eu tenho que identificar para mostrar que ele está se repetindo. Então, eu coloco N de etil, porque ele se repete 2 vezes, 2 furamida. Esse 2 aqui é um localizador também. Lembra lá, né, dos localizadores? Esse localizadorzinho aqui, ele está dizendo que eu tenho na posição 2 a função amida. Furano, 1, 2, 3, 4, 5. Na posição 2, eu tenho amida. Então, ele é 2 furamida, tá? Conseguiram entender? Espero que sim. Caso não, anotem e já levem para a próxima aula. Ó, na outra regra que nós temos aqui é a regra da operação substitutiva, que ela é o quê? É a troca de hidrogênio por outro átomo ou grupo. Então, nesse primeiro exemplo aqui que nós temos o ciclo hexano, a gente sabe que a gente só tem carbono e hidrogênio na cadeia. Então, se eu pego essa minha molécula aqui e retiro um dos hidrogênios, fazendo então uma troca por um outro átomo, olha o que acontece. Fiz a substituição de um átomo de hidrogênio por um cloro. O nome da minha molécula já se altera. E aí, na alteração, o que eu faço? Eu pego o nome do meu substituinte aqui, que é o cloro, e coloco ela no início da cadeia. Então, ela vem como um prefixo. Fica cloro, ciclohexano. Se eu tenho por substituição e coloco aqui outro átomo, por exemplo, um bromo, eu já preciso identificar a posição. Nesse caso, eu não precisei porque eu tenho um único substituinte. Então, a posição do bromo seria o quê? Por exemplo, se eu considero que aqui é 1, aqui seria 2. Eu colocaria 2 bromo, 1 cloro e o resto do nome da cadeia, né? Ciclo hexano. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem um etano, que também só tem carbono e hidrogênio. Se eu faço a substituição de um desses hidrogênios por um grupo que seja o tiol, por exemplo, um enxofre, eu passo a ter uma nova função.
E o nome do etano é acrescido do nome do substituinte, tiol, tá? Então, observem que diferente desse primeiro, que o nome do substituinte passa para o início, agora no etano eu tenho no final. Então, não existe bem uma ordem para a gente colocar. Mas observa que aqui é como se o cloro ele fosse identificado como um substituinte da cadeia. E agora o grupo tiol é identificado como se ele representasse a função da cadeia, certo? Outra função que a gente precisa trabalhar são as operações aditivas. Observa aqui nesse exemplo, a gente tem o naftaleno. O naftaleno são dois ciclos fundidos, né, ligados aqui um ao lado do outro, na qual tem alternâncias de ligações duplas e simples, tá? Isso aqui a gente fala que esse sistema é um sistema aromático. Se a gente observar para cá para o lado, a gente tem um derivado dele, na qual a gente fez a introdução de átomos de hidrogênio nesse ciclo. Então, ele perde essas duplas ligações alternadas aqui. Ele se torna um ciclo sem ligações duplas. Quando a gente fala que a gente adiciona hidrogênio na cadeia, a gente tem que adicionar um termo que a gente chama de hidro, que é um termo que significa adição de átomos de hidrogênio. Então, a gente tem que identificar em que posições esses átomos de hidrogênio foram adicionados. Então, numerando aqui essa nossa cadeia do naftaleno, a gente coloca aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, para indicar as posições em onde entraram esses hidrogênios, que foram aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, certo? Então, fica 1,2,3,4 tetra, que é o nosso prefixo multiplicador, a expressão hidro, para identificar que foi adicionados, no caso, átomos de hidrogênio na cadeia, e o nome naftaleno, certo? Outro termo muito utilizado que vocês vão observar durante o curso de vocês é quando a gente tem, por exemplo, cadeias nas quais a gente adiciona grupos CH2. Então, se a gente observar aqui, esse primeiro ciclo é um ciclo de 6, né? Nesse ciclo de 6 foi adicionado um átomo de CH2, um grupo de CH2. E esse grupo de CH2 fez o quê? Aumenta o tamanho do ciclo. Ele passa a ser um ciclo de 7. Observe, então, que o nome da cadeia inicial era 5-alfa-pregnano. Esse alfa aqui, ele também tem um significado. Ele está relacionado com a orientação desse hidrogênio. Observe que mais à frente eu vou explicar para vocês o que significa ter uma ligação preenchida assim e uma ligação toda rachuradinha assim, tá? Isso aqui tem um significado pra gente. Mas eu não vou trazer isso agora, porque isso não tem relevância para o que a gente está trabalhando, tá? Nesse momento. Então, se eu adiciono aqui um grupo CH2, observa como que fica o nome. Na posição na qual ele foi adicionado, a gente tem que identificar. Foi essa posição aqui, que a gente chama de 4A. Na posição 4A, a gente foi adicionado um grupo novo, a gente coloca homo 5-alfa-pregnano. Então, ele possui o mesmo nome que o anterior, adicionado do termo homo. Então, o 4A indica isso. Tá, professor, mas o que seria homo? Sempre que vocês olharem para qualquer nomenclatura e ela trouxer esse termo homo, vocês vão ter que lembrar que homo, ele significa a adição de um grupo metileno. Então, sempre que eu adicionar um CH2, eu posso utilizar o termo homo. Então, é como se eu tivesse uma série de carbonos na minha cadeia, e aí depois que eu olho para... Depois que é adicionado um CH2 na cadeia que vai diferenciar uma cadeia da outra, eu posso dizer que é uma série homóloga. É como se eu sempre estivesse adicionando CH2 para diferenciar. Então, eu estou aumentando a minha cadeia só em termos de grupos CH2, tá? Mas não se preocupem, a gente vai trazer outros exemplos durante a nossa disciplina. Lembra que na aula anterior a gente trabalhou alguns ciclos, tá? E a gente falava que sempre que a gente tivesse hidrocarbonetos formando ciclos, na nomenclatura a gente teria que antepor o nome utilizando esse prefixo, ciclo, tá? Antes do nome do hidrocarboneto não ramificado, saturado e acíclico, da qual ele é derivado. Então, por exemplo, olhando para esse exemplo aqui, ó, do ciclo propano, ele deriva de uma cadeia que possui 3 carbonos, certo? 1, 2, 3. Então, o que aconteceu? Formou o ciclo aqui, né? Formou a ligação entre esses 2 carbonos. E com a formação da ligação, a gente forma um ciclo propano. Então, utiliza o termo ciclo antes do nome do hidrocarboneto.
que não é ramificado, é saturado e acíclico. Do mesmo jeito desse aqui, que a gente já mostrou bastante, que é o ciclo hexano. Ele é derivado de uma cadeia de 6 carbonos aberta, tá? E essa outra, que é o ciclo tetradecano, tá? Que é um ciclo que possui o que? Tetradecano é o que? 14 carbonos, tá? Então, se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Tem 14 carbonos aqui de uma cadeia chamada tetradecano, tá? Então, fechou a cadeia, formou um ciclo, a gente utiliza o termo ciclo antes do nome do hidrocarboneto. Eu trouxe para vocês agora um exemplo que eu acho bastante interessante, que são dos sistemas bicíclicos. Bem, os nomes de hidrocarbonetos bicíclicos saturados, que contêm 2 ou mais átomos em comuns, eles vão se formar quando a gente antepõe a esse nome o prefixo bicíclico, tá? Então, esse termo bicíclico, ele deve vir antes do nome do hidrocarboneto acíclico, com o mesmo número de átomos de carbono. Então, olha para esse exemplo aqui. A gente tem, ó, já mostrando para vocês, a gente tem um total aqui de 8 carbonos envolvidos, tá? Observa aqui, ó, o último número é esse, tá? Então, a gente, para dar um nome de um sistema bicíclico, a gente primeiro vai fazer o quê? A gente vai ter que numerar, iniciar, no caso, a numeração, a partir de um dos carbonos pontes, tá? E aí a gente, ó, olhando para cá, a gente fala que é isso aqui, né? Ó, esse sistema aqui, esse carbono e esse, são os carbonos que estão unindo todas essas pontes. Isso aqui é uma ponte, isso é uma ponte e isso é uma ponte, tá? Então, o carbono 5 e o 1, eles que estão unindo. Então, eu vou escolher um desses, ou pode ser esse ou esse, para iniciar a contagem. O que importa para mim é que depois que eu escolho um desses, eu tenho que começar a fazer a contagem pelo lado que possui mais carbonos. Então, olha para esse lado aqui, eu tenho 1, 2, 3. E esse outro eu tenho 1, 2. E aqui pelo meio eu tenho 1. Então, eu vou iniciar a contagem pelo lado que tem o maior número de carbonos. Então, eu começo a contagem por aqui e eu continuo a contagem até chegar nessa outra testa de ponte. A gente fala que é uma testa, isso aqui, tá? Eu iniciei nessa testa e finalizei nessa. Até aqui eu tenho 5. E depois eu continuo até chegar no inicial, no carbono inicial. Então, chegou aqui é 5, 6, 7. Depois que eu faço isso, né? Depois que eu faço isso, eu sei que isso aqui é o meu sistema principal, é o meu anel principal. Depois que eu faço isso, eu vou enumerar, no caso, continua a numeração através da ponte menor, que é essa daqui que está ligando. Então, se aqui eu terminei em 7, esse carbono, por consequência, vai ser o 8, tá? Então, se a gente for olhar aqui para a nomenclatura dessa nossa cadeia, como que ela é dada? Lembra que a gente sempre disse que ia iniciar com o termo biciclo, tá? Igual quando a gente usa para ciclo, para indicar que há a formação da ciclização da cadeia, né? Então, a gente sempre inicia com biciclo, tá? Depois vem esses colchetes. Dentro desses colchetes, a gente tem alguns números. O que eles representam para a gente? Esse número 3, ele indica que do lado dessa ponte maior, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Na outra ponte, eu vou ter 1, 2, 3, 2. E nessa ponte central, eu tenho apenas um carbono. Então, está indicado aqui. A nossa cadeia, ela tem o quê? 8 carbonos. Então, eu utilizo o termo octânio. Pessoal, vocês vão ver que vocês vão encontrar, mais raramente, exemplos de sistemas bicíclicos dentro do livro de texto de vocês. Eu vou tentar trazer para vocês alguns exemplos de sistemas bicíclicos para a gente tentar trabalhar essas nomenclaturas, porque eu acredito que é bastante importante a gente estar sempre trabalhando como que dá a nomenclatura para eles, tá? Eu queria trazer para vocês aqui um exemplo de um sistema bicíclico também que envolve outros átomos além do carbono. Nesse caso aqui, eu quero mostrar para vocês a formação de um sistema bicíclico que envolve o silano, que é essa molécula aqui, o SiH4. O sistema seria bem parecido com aquele anterior. Seria mais ou menos assim. A gente teria isso aqui, né? Ó, o silício aqui, no caso, ligado a um hidrogênio. E
diretamente ligado aqui a um outro grupo de silano. Aqui também outro. Aí eu vou fazer assim, com outro aqui embaixo. Aqui, bem parecido com o outro lado, a gente vai fechar esse ciclo, tá? Observa aqui que ele lembra o nosso hexano, né? Com 6. Aí aqui no centro eu trago mais um, tá? Pronto. Fechou aqui o nosso sistema biciclo, tá? Então, se a gente for... Vou mudar aqui a coisinha da caneta para facilitar para a gente visualizar melhor, tá? Observa aqui que se eu vou começar a numeração aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vocês podem falar, professor, por que não inicia do outro lado? Gente, do outro lado, essa aqui é uma molécula simétrica. Se eu cortar ela aqui no meio, ó, passar aqui um corte, a gente vai ver que tanto desse lado tem 2 aqui, grupos silanos, como aqui também, tá? Então, aqui posso continuar. 5, 6 e 7 aqui, tá? Então, como que a gente dá nomenclatura para esse sistema? Lembra que a gente sempre começa lá com biciclo, certo? Depois que a gente faz isso, vem o cochete. E aí, dentro do cochete, eu indico quanto carbono eu tenho em cada uma dessas pontes. Na primeira ponte, eu tenho o quê? 2. Na segunda, 2, que ó, aqui são 2 também. E na do meio eu tenho 1, tá? Fecho o cochete. Como que seria o nome dessa nossa cadeia? A gente tem o quê? 7 grupos silanos. Então, vai ser o quê? Hepta. Não é silano o nome? Então, a gente coloca, ó, silano, tá? Então, essa é o nosso sistema biciclo. Pessoal, então, a gente vai encerrar a nossa aula aqui. Essas eram algumas das dicas que eu queria trazer para vocês em termos de nomenclatura. Lembra que na aula passada a gente já trabalhou o que eu acredito que é o principal para vocês já iniciarem a resolução da lista de exercícios e a gente continuar o nosso conteúdo. Essa nossa aula, eu chamo ela de aula anexo, porque ela é uma aula que traz algumas informações que são mais curiosidades em termos de nomenclatura. A gente vai tentar trabalhar com elas, porque eu acredito que elas são bastante importantes para vocês. Então, pessoal, até a próxima aula. Na próxima aula a gente ainda vai continuar falando sobre hidrocarbonetos, só que agora sobre o aspecto estereoquímico das cadeias, certo? Então, até logo. Tchau, tchau.